Então, chegou a hora de falarmos a respeito de Oblomov, de Ivan Goncharov, depois da vinheta. O que eu posso dizer para vocês? Primeiro, para começar, que eu achei a obra um tanto quanto longa e não precisava. Não deixa de ser uma obra maravilhosa, mas lá pelas tantas eu me cansei um pouco porque o comportamento do personagem principal é sempre o mesmo, ele se repete. As dúvidas se repetem, as dificuldades se repetem. Quando a gente acha que ele vai melhorar, ele melhora um pouquinho, ele se modifica um pouquinho, né, o comportamento dele se altera, ele passa muito tempo repetindo aquele mesmo comportamento alterado para voltar ao comportamento antigo e repetir tudo novamente. Mas deixa eu explicar melhor. Oblomov é um filho da nobreza russa que herdou terras de sua família e no presente faz 12 anos que ele não volta nessas terras. As terras estão sendo gerenciadas por um funcionário, enfim. A gente vai conhecer um homem aparentemente imprestável. E eu me surpreendi com relação a isso, porque eu não vi em lugar nenhum, tomara que eu esteja errada, mas eu não achei em lugar nenhum, alguém dizendo, mostrando que este homem era um homem deprimido, uma depressão profunda. Todos lidam com esse homem como se ele fosse um homem imprestável. E é esse comportamento que a gente nota de início e ele se estende por boa parte do livro. O que acontece? No decorrer da história, a gente vai conhecer como foi a infância de Oblomov. E a gente fica sabendo que ele vivia numa casa que era feliz, mas que o protegiam, o cercavam com todos os cuidados. Então ele não podia fazer nada. Era uma criança ativa que queria correr na rua, morava numa fazenda, queria se aventurar, não podia. E alguém buscava. Se estava um pouquinho mais frio, não podia sair na rua porque podia ficar gripado. Se estava um pouquinho mais quente, não podia sair na rua porque estava muito quente. Veio um empregado e vestia as suas botas, as suas meias, a sua roupa. Enfim, ele era um menino mimado, mas era um menino bom. Ele cresceu cercado de cuidados, então ele não aprendeu a fazer nada. E ele vivia numa fazenda em que a vida era muito tranquila. O ritmo da vida era pautado pelas refeições. O que se toma no café da manhã? Ah, vamos comer tal e tal coisa, então se prepara o café da manhã. Era um longo processo. Assim que se tirava o café da manhã, parece que já havia uma outra refeição. As visitas vinham de vez em quando, sentavam na sala, conversavam, riam. Era uma família feliz, mas que vivia essa vida bucólica de interior, de fazenda e muito protegida. O que aconteceu? Esse menino cresceu um bunda mole. Desculpe aí falar. Ele não sabia fazer nada, ele não conseguia se organizar em nada. Sabe, uma pessoa com dificuldades mesmo. Se ele recebia um documento, ele largava esse documento e nunca mais se achava o documento. Ele tinha um fiel escudeiro, fiel entre aspas, porque, assim, era um homem que continuou com ele a vida inteira, foi fiel nesse sentido, mas era um homem esquisitíssimo, um mordomo esquisitíssimo, que adorava o patrão, mas saía na rua e falava mal dele. Mas não podia viver sem o patrão. Esse homem era desleixado, era relaxado, era tudo de ruim, roubava do patrão pequenas moedinhas. Só que o Oblomov não sabia lidar com esta questão. Ele nunca tinha tido voz de comando. Ele mandava o empregado limpar a sujeira, o empregado dizia, eu não tenho culpa, amanhã vai estar assim igual, e não fazia, e ele não exigia desse empregado. E, enfim, ele tinha dificuldade em todas as áreas da vida, e ele entrou numa profunda depressão. Ele era um homem que vivia deitado. Imagine essa situação. Uma pessoa que acorda de manhã, custa para sair do sono, digamos assim, acorda cedo, mas
não consegue sair do sono. A decisão de fazer algo demora. E daí ele resolvia que ia sentar, acordava às 7, daí ele resolvia que ia sentar às 9 da manhã. Ele sentava na cama, daí ele ficava 2 horas olhando pro sapato. E daí ele dizia, eu tenho uma carta para responder, vou responder. E assim ia, passava a manhã. Daí ele ia almoçar, não respondia a carta. Isso pode ficar para amanhã. Isso, o de ficar para amanhã e ficar para depois de amanhã, também era uma mania da família. Tudo na família dele ficava para depois. A família vivia de um jeito que, se existem problemas, eu não quero saber. E ele aprendeu isso. Então, a gente começa a história sabendo que este homem é um homem deprimido, mas a gente acha de início que ele é um homem inútil. Depois a gente vai entender que ele é um homem deprimido. Mas assim, ele é um homem que está deprimido, está na cama, não faz nada, tem dificuldade com todas as questões, só que ele está lidando agora com um problema. Ele recebeu uma carta do seu staroste, como chama, que é como se fosse um gerente, um capataz da sua fazenda, que diz que naquele ano, ele receberia X patacas, X moedas, que a safra foi muito pequena, que a fazenda não estava bem e que ele tinha que ir para lá. E que então ele receberia, sei lá, 2.000 patacas lá. Ele tá assim, angustiado com isso, porque ele tem que ir para essa fazenda para entender o que está acontecendo. Mas ele não consegue tomar essa decisão de ir para essa fazenda. Ao mesmo tempo, chega esse mordomo, que era o Zacar, para dizer para ele que a dona do local onde ele mora tá pedindo que ele se mude, porque ela quer usar aquele apartamento para algum empreendimento novo. E ele tem que procurar um novo lugar para morar, mas ele não consegue tomar decisões. Então ele manda que o mordomo dê um jeito nisso, mas o coitado do mordomo também não tem o que fazer. O que ele vai fazer? Dizer para a senhoria lá que não vai se mudar, que não tem dinheiro, não vai pagar coisa nenhuma? É nesse estado que nosso herói se encontra. Muitas pessoas vêm visitá-lo. Ele chega a receber essas visitas de roupão, sentado num sofá, numa cama empoeirada. Os amigos tentam tirá-lo daquela pasmaceira, mas não conseguem. Fulano, vamos lá, amanhã é dia do trabalho, vamos passear lá no parque, nas comemorações lá. Não, vai estar muito frio. Não vou. Fulano, vamos jantar lá na casa do fulano. Não vou. Então, ele não quer sair de casa. Ele só confia num amigo que eles chamam de alemão, que é o Stoles, Andriusha Stoles. Eu perdi um pouco a noção disso. A história é muito grande. Se eu não me engano, esse Stoles era uma mistura. Era filho de um casal misturado, alemão e russo. E ele só confia nesse homem. E esse homem vai visitá-lo muito de vez em quando. Está para chegar qualquer dia desses, mas ainda não chegou. Quando o Stoles chega, tenta tirá-lo dessa pasmaceira e começa: meu amigo, onde estão aqueles teus sonhos? A gente filosofava, a gente imaginava correr mundo, a gente imaginava fazer coisas juntos. Vamos lá, eu tô indo para Paris agora e tu vai junto comigo. Vamos. E começa a tocar ele. E ele começa: não, mas eu não... Eu tenho que arrumar minhas coisas, eu tenho que resolver essas questões aqui. Então, tá, vou te dar uma semana. Eu tô indo para Paris, mas eu te espero lá. Tu vai. Enquanto o Stoles está na Rússia, eles começam a visitar pessoas, porque Stoles está tirando ele dessa depressão, tá conseguindo fazer com que ele reaja. Então, Stoles leva ele para almoçar aqui com um amigo, jantar com outro amigo, e ele conhece a Olga, que é uma moça muito bonita, pela qual ele acha que está se apaixonando. Stoles viaja, o nosso herói Oblomov fica na Rússia e começa a frequentar com mais frequência a casa dessa moça. Daí a gente vai conhecer também
a personalidade do Stolz e a família desse Stolz, e a gente fica sabendo que esse Stolz era um homem muito vigoroso, cheio de vida, que saiu de casa muito cedo, que tinha uma vontade enorme de aprender coisas e se virou na vida, e é um homem ativo, é um homem que vive a vida, ao contrário de Oblomov. Eles são a água e o vinho, mas se gostam muito, se tem alta conta, e Stolz reconhece que o amigo é muito bom, é puro, é bom de coração, ele é chegado a esses rompantes de vez em quando de gritar com o empregado, de temperos da nobreza, digamos assim, mas ele tem um coração bom e puro. Uma parte aqui, Oblomov chegou a virar substantivo, oblomovismo, algo como fazer nada, é nadismo. Ele era tão incapaz de fazer alguma coisa que Stolz, eu acho que foi, cunhou esse nome para ele. Enquanto ele tá em casa, antes de ele começar a reagir, de visitar Olga, a gente fica sabendo que existe um ou outro amigo que o visita que não são boa coisa. E esse amigo, Tarantiev, acho que chama, vai ter relevância posterior na história. Bom, enfim, Oblomov se apaixona por essa Olga, mas é tão difícil a relação dos dois, porque a Olga é uma mulher cheia de vida, interessante, interessada, e Oblomov não sabe como agir, não sabe como reagir, não teve quem o orientasse com relação às coisas da vida. Então hoje ele está apaixonado, amanhã ele não quer mais porque vai custar muito ele se mexer, muita energia de vida, mas ele está apaixonado, daí no outro dia ele já quer ela novamente, ela o convence de que eles são bons juntos, e ele está apaixonadíssimo, mas no outro dia já não quer mais de novo. É um problema isso. Bom, eu vou poupar vocês desses detalhes que vão se seguindo, mas eu queria frisar essa questão. Oblomov é um homem deprimido, que não consegue nada, que não faz nada, que se mete em mil confusões e é trapaceado. Esse amigo que o visita, que é um grosseiro, a gente vê desde o início, ele arranja um lugar para Oblomov morar. Só que arranja sob uma forma muito escusa. Ele faz um cambalacho e acaba prendendo Oblomov num contrato de 1 ano, eu acho, e no contrato dizia que se ele quebrasse o contrato, teria que pagar esse 1 ano adiantado. Só que o Oblomov está ficando pobre, porque os seus negócios lá na fazenda estão descuidados. O Starost lá na fazenda está roubando esse homem. Então, ele não tem como sair dessa casa onde ele se encontra nesse momento. Andrei, eu acho que era o nome do Stolz, quer tirá-lo de lá, mas não consegue porque ele está preso nesse contrato. Esse Tarantiev vai aprontar muito para este homem. E este homem, na pureza de sentimentos, vai se enredando cada vez mais e ficando cada vez mais sem dinheiro. Muitas coisas acontecem nesse livro e que eu não quero dar spoiler. Só queria dar um spoilerzinho de nada, assim. Dizer para vocês que eu achei a personalidade mais interessante deste livro a de Stolz, que é um homem sábio, que é um homem compreensivo e que tem na Olga uma grande amiga e vê nela qualidades que na época não se enxergavam em mulheres e posteriormente ela vai ter uma relevância na vida de Stolz importante, e Stolz vai valorizá-la de uma forma que o russo da época não valorizava sua mulher, sua esposa. É um livro interessante para se entender essa questão dos mecanismos da depressão. Oblomov, ele é um homem que se afunda cada vez mais. Ele desistiu da vida. Ele sabe que existe uma vida a ser vivida, que existem coisas a serem feitas. Ele sabe que Stolz é cheio de vida, que Olga também, mas ele simplesmente não consegue retomar o brilho no olhar, a vontade de viver. Ele quer ficar com a sua vida em stand-by.
esta questão é muito triste. Uma pessoa que desiste da vida é uma pessoa sem esperança, uma pessoa que, enfim, que quer morrer em vida. É difícil trocar essas palavras, né? O que eu diria? Eu recomendo muito este livro. A personalidade de Stowes e de Olga, as duas personalidades são lindas de se ver, de se destrinchar e de entender o jogo intelectual que os dois fazem. E também é interessante conhecer o Oblomov e sua pureza e entrar para dentro de uma depressão, entender como é que funciona uma depressão. Não tem grandes fatos a respeito do autor aqui, só diz que ele nasceu em 1812, foi contemporâneo de Gogol, Bielinski e Herzen, geração imediatamente anterior à de Turgenev, Dostoiévski e Tolstói. Filho de um rico comerciante russo, trabalhou por cerca de 30 anos como funcionário público, o que era uma prática na época. As pessoas se formavam, estudavam o quanto dava e se tornavam depois funcionários públicos, que era uma carreira com várias graduações. Se tornou autor de romances, ensaios críticos, memórias e de um relato de sua viagem ao Japão. Morreu em 1891 com 70 e poucos anos, 79 anos, se eu não me engano. Não diz aqui se o autor passou por essa questão da depressão, por falar com tanta propriedade, mas não é de se espantar. Enfim, tá lido, check. E não esqueçam de inscreverem-se aqui no canal, porque assim eu fico muito contente. Vou te agradecer por isso. Assim você vai me ajudar a fazer crescer o canal. Não esquece de clicar ali no sininho para receber todas as notificações dos vídeos que eu coloco aqui. Deixe teu comentário, já leu esse livro? Não leu? Leu outros russos? O que achou? Eu particularmente amo a literatura russa. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.